Tradutor, Tinky Winky. Revisor, Dark Silo. Jin-Woo não podia acreditar no que estava ouvindo. Ponto. Zona de penalidades. Ah! Ele lembrou que não havia feito a quest diária hoje. Ele tinha propositalmente pulado para a zona de penalidade, a fim de testar seu progresso contra as lacraias e ver se ele poderia continuar a invasão do castelo demoníaco. E pensar que isso funcionaria assim. Saque! Como no hospital, a área começou a tremer vigorosamente. PSHHH. Psa. Um por um, até os cavaleiros que ele lutava se transformaram em areia. O mundo mudou em torno dele. Ele silenciosamente riu. As palavras do sistema antes da quest começaram a aparecer em sua cabeça. Eu te desejo sorte. Seria por se tratar de uma missão tão difícil assim? Ou queria que ele tivesse sorte em obter mais pontos de avanço? Sorte, coincidência, chame como quiser. Era apenas mais uma chance para ele. O importante era como ele usaria essa chance. Saque. Os tremores ficaram mais fortes. Jin-Woo entregou-se ao terremoto e fechou os olhos. Fique calmo. E assim, ele sentiu uma sensação de ausência de peso e todos os sons desaparecem. Quando ele abriu os olhos, ele estava no meio de um deserto familiar. Jin-Woo desabou na areia. Gaspe gaspe, pante pante. Ele agarrou a areia com as mãos e soltou uma torrente ofegante. Seus pulmões se encheram de um sopro refrescante de ar, espalhando o sentimento para todo o seu corpo. Finalmente. Eu me sinto vivo. Jin-Woo ficou deitado no chão. Ele está olhando para o céu vazio e negro. A visão de um interminável teto negro preenchia sua visão. Era a zona de penalidade que ele lembrava. Oh, espere, agora não é hora de deitar. Porque ele tinha acabado de escapar de um lugar incrivelmente perigoso. Ele esqueceu que este lugar não era seguro. Ainda assim, ele não queria se levantar, então ele chamou a tela de status enquanto estava deitado. HP 104.10.270. MP 202.850. Fadiga 91. Ele se perguntou por que era tão difícil de se mover. Agora ele sabia por que sua fadiga aumentara mais de 90. Esta é a primeira vez que aconteceu, eu acho. Ele se sentia como se não pudesse mover um dedo agora. Sua saúde era uma coisa, mas no momento, era importante recuperar sua resistência. Loja. Ring. As palavras compra e venda apareceram no ar. Não importava como ele olhasse, o sistema claramente criará a chamada da loja com o mínimo de esforço, mas hoje era uma visão incrivelmente acolhedora. Jin-Woo comprou a poção de cura mais cara. No momento em que ele confirmou a transação, uma garrafa de vidro com líquido vermelho apareceu em seu braço esparramado. Pop. Em seu estado, foi preciso esforço para abrir a garrafa. Ele derramou a poção na boca. Gole gole. O líquido vermelho passou pela garganta dele. Sua resistência foi recuperada. Fechar colchete. Sua resistência foi recuperada. Fechar colchete. Sua resistência foi recuperada. Fechar colchete. Como era a poção de cura do nível mais alto, apenas uma garrafa foi suficiente para desfazer completamente sua fadiga. Estranhamente, sua saúde não recuperou. HP 106.10.270. MP 204.850. Fadiga 0. Mesmo quando a garrafa foi esvaziada, sua saúde permaneceu a mesma. Era drasticamente diferente de sua fadiga, que agora era 0. Por quê? No momento em que a última gota de poção caiu em sua boca, ele foi capaz de descobrir o porquê. Ring. Sua saúde está abaixo de 10%. Fechar colchete. Você não pode recuperar sua saúde com uma poção. Fechar colchete. O motivo foi simples. Era porque sua saúde estava muito baixa. Agora que penso nisso, até a magia da cura tinha seus limites. Este não era um fenômeno desconhecido. Assim como curandeiros não podiam curar alguém além de um certo ponto, dependendo de sua habilidade, parecia que as poções tinham limites semelhantes. Você está me dizendo que o limite é 10% de saúde restante.
Isso foi bom de saber. Se ele tivesse acreditado numa poção na hora errada, ele poderia ter cometido um grave erro. É por isso que experiência é importante. Não é o que diz o ditado: o que não mata te faz mais forte. Isso tudo é devido ao poder da experiência. Mesmo agora, ele felizmente teve a experiência de encontrar a zona de penalidade. Já está na hora. E de fato foi. Ele sentiu uma forma de vida subindo sob a areia. Jinwoo levantou as pernas e levantou-se do chão. Seu corpo parecia leve como uma pena. Graças à poção, sua força foi completamente devolvida. Jinwoo aterrissou a poucos passos de distância e se virou. Saa! Como esperado, o local em que ele estava deitado sobreafundou no chão. E, lembro-me de pensar que eu escorregaria e cairia nisso no passado. Agora, ele podia olhar para o sumidouro com uma atitude despreocupada. O fundo da depressão fervia como no passado, e... Saa! Uma coluna de areia explodiu do chão, revelando a forma da centopeia gigante. Screech! Foi tudo exatamente como ele se lembrava. Cara, eles pareciam muito mais assustadores naquela época. Agora, eles parecem estar se movendo em câmera lenta aos olhos de Jinwoo. Ele ergueu o olhar e confirmou as letras vermelhas acima da cabeça da centopeia. Centopeia de areia gigante com presas envenenadas. Um nome vermelho. Assim como os Cerberus do Demon Castle. A mensagem da missão apareceu. Ring. Missão de penalidade: sobreviver. Objetivo: sobreviva pelo tempo requerido. Fechar colchete. Tempo necessário: 4 horas. Tempo restante: 4 horas 0 minutos 0 segundos. Depois de ler a mensagem, Jinwoo cerrou os punhos. Eu posso ganhar algum tempo com isso. Como ele não usou a pedra de retorno instantâneo para fora da dungeon, ele provavelmente ainda teria uma chance. Eu provavelmente estarei de volta após esta missão. E quanto ao cronômetro de resistência, os pontos de avanço que ele ganharia seriam enormes. Bem, ele ainda não sabia como a matemática funcionava. Entretanto, quando ele pensou em como o sistema funcionou até agora, isso pode se tornar um incrível lucro inesperado. 4 malditas horas. Ele não poderia durar 10 minutos lá atrás e estava prestes a usar a pedra de retorno instantâneo. Agora, graças à zona de penalidade, ainda havia um problema. Ele teria que sobreviver a este mundo com apenas 100 pontos de vida restantes. Como ele não conseguia se recuperar usando uma poção, ele teria que subir de nível pelas centopeias sem receber nenhum dano. De certa forma, essa era uma condição adicional da missão. Ponto. Vamos fazer isso. Jinwoo convocou a presa envenenada de casaca. Tempo restante: 3 horas 59 minutos 59 segundos. No momento que começou a missão, Jinwoo começou a se mover. Por causa de sua experiência, ele sabia como se mover antes das centopeias. Ele fechou a distância num piscar de olhos e deu um pulo. Aterriza. Ele alcançou a metade do corpo do inseto e começou a trabalhar até a cabeça enquanto cortava seu corpo. Stab. 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 Slash. Onde quer que a adaga atacasse, o exoesqueleto da centopeia quebrava e expelia um líquido. Screech. Toda vez que Jinwoo fazia uma nova ferida em seu corpo, a centopeia se debatia de dor. Sprint. As pernas de Jinwoo aceleraram. Step, 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 step. Ele rapidamente alcança a cabeça do monstro e agarrou a adaga com as 2 mãos. Facada vital. Ele usou a habilidade e derrubou a adaga na cabeça da centopeia. O punhal cravou fundo na cabeça. Crack. Facada vital subiu de nível. Fechar colchete. Tudo bem. Já fazia um tempo. A habilidade aumentada parecia ter causado bastante dano. A centopeia balançou a cabeça em dor. Screech, screech. Jinwoo não parou por aí. Ele se moveu da cabeça para as costas da centopeia. As costas do monstro estavam completamente expostas. Rar. Depois de esfaquear um ponto atrás da cabeça da centopeia, Jinwoo segurou a adaga no lugar e pulou para baixo. Crac 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 crac.
Combinado com a força acima de 121 salto de uma altura de um prédio de 5 andares, o punhal deslizou completamente pelas costas da centopeia, abrindo-a completamente. Crac crac crac. Aterriza. Jin-Woo pousou em segurança. Screech, screech. A centopeia vomitou um líquido por todo o lugar e finalmente caiu. Bom. Seu corpo levantou uma nuvem de areia. Ring. Você derrotou a centopeia de areia gigante com presas envenenadas. Jin-Woo deu um tapinha na areia de seu corpo e verificou a hora. Tempo restante. 3 horas 59 minutos 42 segundos. Isso levou 17 segundos. Levou menos de 20 segundos para derrubar a centopeia. Foi completamente diferente do tempo que ele levou com os Cerberus. Sua força havia alcançado uma dimensão totalmente diferente. Bem, se eu pensar em todo o nivelamento que fiz nos itens que obtive, isso fazia sentido. Nesse ritmo, Jin-Woo estava confiante de que poderia continuar caçando sem perder vida. Agora o problema é se haviam monstros suficientes aqui para subir de nível. Só então ele teria uma chance de sobreviver quando voltasse para a missão de avanço da classe. Se ele voltasse sem recuperar sua saúde, ele com certeza seria esmagado como um inseto. Como ele estava profundamente preocupado, várias colunas de areia apareceram ao redor dele. PSHHHH. Psa. As centopeias chegaram depois de cheirar o sangue de seus parentes. Screech. Screech. O rosto de Jin-Woo se iluminou. Quantas existem aqui? Jin-Woo não conseguiu esconder o sorriso no rosto. Você subiu de nível. Fechar colchete. 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 Após quase 4 horas, Jin-Woo ganhou 4 níveis depois de derrotar incontáveis centopeias. Ele alcançou o nível 51. A missão de penalidade estava quase no fim. Missão de penalidade: sobreviver. Objetivo: sobreviva pelo tempo requerido. Fechar colchete. Tempo requerido: 4 horas. Tempo restante: 0 horas 3 minutos 19 segundos. Já era hora dele voltar. Jin-Woo olhava em volta para os cadáveres das centopeias que cobriam a área graças ao sacrifício deles. Ele conseguiu recuperar sua saúde. É uma pena que eles não tenham deixado nenhum item ou ouro. Bem, isso não teria feito sentido para ele. Agora é hora de se preparar para o retorno dele. Loja. Ouro atual: 3.115.629. Além dos vários saquinhos de dinheiro dos monstros humanoides, ele ganhou 1.500.000 de ouro de Ygritte. Ele tinha muito dinheiro agora. Com isso em mente, ele procurava na loja por uma nova arma. Uma atualização adequada chamou sua atenção. Matador de cavaleiros raridade, B-tipo, adaga poder de ataque, mais 75 matança de cavaleiros, mais 25% de dano contra oponentes com armadura pesada. É uma adaga resistente e afiada projetada para cortar a armadura de um cavaleiro. Por causa de suas lâminas serrilhadas, não deslizará facilmente contra a armadura. Era uma arma destinada a ser usada para matar alvos fortemente blindados. O custo foi de 2.800.000 de ouro. Ele teria que gastar a maior parte de seu ouro, mas esta não era a hora de ser mesquinho. Não posso levar meu ouro comigo para a vida após a morte. Sem hesitar, Jin-Woo comprou a arma. Além disso, ele também comprou alguns embrulhos. Você comprou o Nightkiller. Fechar colchete. Você comprou embrulhos. Fechar colchete. Como sua descrição observou, era uma adaga de aparência assustadora com uma lâmina serrilhada. Ele pegou a mão direita e usou os embrulhos para prendê-lo na mão. Slash. Slash. Ele girou a lâmina ao redor. Parecia natural em sua mão, como se fosse uma parte de seu corpo. No mínimo, eu não vou deixar cair assim. Ele brevemente considerou prender a presa envenenada de Kazakin na sua mão esquerda, mas decidiu contra isso. Seria muito inconveniente perder as duas mãos. Ele simplesmente manteria o uso de sua mão esquerda por precaução.
Ele colocou as sobras de embrulho no inventário e notou que a pedra rúnica que ele havia conseguido de Ygritte estava lá. Acerto, havia isso. Runestone, mãos do governante. Quebre a Runestone para absorver a habilidade. Fechar colchete. Ele precisaria de tudo agora, fosse um item ou uma habilidade. Jinwoo arrebentou a Runestone sem nenhum arrependimento. Você aprendeu Mãos do Governante, nível 1. Mãos do Governante, nível 1. Habilidade ativa custos de mana. 0. Exerça sua vontade sobre um objeto sem tocá-lo fisicamente. Lendo a explicação, ele se lembrou de uma cena anterior. Foi quando Ygritte estendeu a mão para a espada e levou-a para as mãos à distância. Então ele usa essa habilidade para mover a espada longa. Uma habilidade para se mover à distância apenas com a mente. Além disso, não tinha custos de mana. Se eu posso mover qualquer coisa, é uma habilidade incrível. Jinwoo rapidamente experimentou no cadáver da centopeia ao lado dele. Sua proficiência é insuficiente para mover o objeto. Fechar colchete. Sua proficiência é insuficiente para mover o objeto. Fechar colchete. Parecia que mover algo pesado demandava mais prática. E esse aqui? Jinwoo deixou cair a presa envenenada de casaca no chão, depois esticou a mão em direção a ela. O punhal moveu-se facilmente para sua mão. Grabe. Apóstrofo. Jinwoo olhou para o punhal com espanto. Tudo bem, isso é bastante útil. E com isso, ele completou todos os preparativos. Jinwoo levantou a cabeça e viu que o tempo estava quase no fim. Tempo restante. 0 horas 0 minutos 4 segundos. Quando os 4 segundos diminuíram para 3, o sistema mandou uma mensagem para ele. Rying. A Penalty Quest quer terminar em breve. Fechar colchete. E outro seguiu. Rying. Porque você caçou na zona de penalidade, a dificuldade da próxima será ajustada. Fechar colchete. Um ajuste de dificuldade. Isso tornaria mais difícil a caça para que a penalidade pareça uma penalidade. Bem, haveria uma próxima vez. Jinwoo engoliu em seco. Agora, a quest de avanço da classe será retomada. Centenas de monstros provavelmente esperariam por ele na sala do chefe. Talvez até mais. Embora ele pensasse nisso como voltar para o quarto, era mais como se ele estivesse sendo jogado de volta para lá. Saúde, mana, fadiga, equipamento e habilidade. Além disso, até sua mente melhorou nas últimas 4 horas. Ainda assim, ele estava nervoso. Badum badum badum. O bater do coração dele foi quase doloroso. Jinwoo fechou os olhos para se acalmar. Então, o tom eletrônico tocou. Rying. A Penalty Quest irá terminar agora. Fechar colchete. Esta é minha última chance. Quando Jinwoo abriu os olhos, viu a massa de cavaleiros prateados começando a se virar para ele e eles não eram seu alvo. Os olhos de Jinwoo se moveram de um lado para o outro, procurando por seu alvo. Primeiro, os magos. A razão pela qual ele mirou os magos primeiro era simples. Se minha teoria estiver correta, foi para confirmar a teoria que ele havia pensado na zona de penalidade. Claque 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 claque. Os cavaleiros avançaram ferozmente em direção a ele. Jinwoo calmamente usou o cavaleiro na ponta do grupo como um degrau e saltou sobre seus ombros. Ele ignorou o exército inimigo enquanto estava no ar. Onde estão os magos? Encontrei um. De longe, ele viu um mago solitário. Eu estava certo. O que ele havia visto mais cedo estava correto. Na zona de penalidade, ele havia considerado se estava enganado, mas agora tinha certeza. Foi durante o tempo em que ele estava sendo sufocado pela massa de cavaleiros, apenas capaz de levantar a mão para o céu. Naquele momento, através das minúsculas lacunas dos soldados à sua frente, ele viu algo que não fazia sentido lógico. Era um mago solitário que lançava feitiços continuamente. Se fosse apenas um mago preparando um feitiço, não teria sido nada fora do comum. Mas naquele breve momento, algo apareceu na mente de Jinwoo. Então por quê? Não houve um único feitiço que veio em sua direção.
O ataque contra ele foi deixado apenas para os cavaleiros. Os magos lançavam feitiços continuamente, mas seus feitiços completos não exibiam nenhum efeito nele. Bem, exceto pela vez em que eles usaram uma habilidade de detecção para quebrar seu stealth. E durante esse tempo, os cavaleiros ao seu redor pararam por um momento. A princípio, ele pensou que era porque eles haviam perdido o alvo. Mas enquanto caçava as centopeias na zona de penalidade, ele percebeu algo muito importante. Foi depois da 8ª centopeia. Quando ele derrubou o monstro, ele comemorou a mensagem de nível que se seguiu. E o aumento de nível foi seguido por uma recuperação completa de sua saúde. Naquele momento de alegria, um pensamento lhe ocorreu. Espere, acabei de subir de nível facilmente, porque não ganhei um único nível lá atrás. O sistema alertou de que subir de nível não recuperaria seu status, mas não o advertiu de que ele não subiria de nível. Na verdade, ele subiu de nível 5 vezes antes de chegar à sala do chefe. Mas durante a missão de avanço de classe, ele não ganhou um único nível. Nos 6 minutos que ele suportou, ele destruiu quase 100 cavaleiros. Os magos não usaram seus feitiços nele. Os cavaleiros que não deram nenhum ponto de experiência. Ele não tinha dado muita atenção a esses dois fatos e os colocou no fundo de sua mente. Mas depois de algum tempo, os dois fatos se combinaram em uma teoria na cabeça de Jinwoo. Todos os cavaleiros naquela área eram falsos. E se a razão pela qual todos os cavaleiros pararam quando o mago usou o olho de detecção não foi porque Jinwoo havia desaparecido, mas porque o mago havia parado de lançar seu outro feitiço. Se eu estiver correto. Agora era a hora de confirmar sua teoria. Jinwoo ignorou as mãos estendidas que estavam tentando agarrá-lo e usou as cabeças e ombros dos cavaleiros como um caminho até o mago. Ponto de exclamação. Ele sentiu o mago que o notou entrar em pânico. Seus feitiços se aceleraram. Os cavaleiros que antes se concentraram em atacá-lo de repente mudaram de padrão e formaram um muro protetor ao redor do mago. Jinwoo praticamente recebeu a confirmação de sua teoria com isto. Step. O caçador pousou na frente do mago. Sem um pingo de hesitação, ele esfaqueou o peito do mago com a adaga na mão direita. Facada vital. Step. Sem um som, o mago desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. Você derrotou o mago. Fechar colchete. E ao mesmo tempo, colapsou. Os 100 e poucos cavaleiros que estavam atirando contra Jinwoo caíram, literalmente como um fantoche quando suas cordas são cortadas. Os cavaleiros do caídos eram apenas armaduras vazias sem dono. É isso aí. Jinwoo gritou internamente em vitória. Depois de ficar na linha entre a vida e a morte, ele finalmente havia chegado à resposta. Os cavaleiros não eram nada. Eram os magos que controlavam os cavaleiros. Matá-los era o objetivo. E pensar que a primeira vítima da Nightcrawler foi um mago. Jinwoo olhou para o roupão sem dono no chão com um sorriso. Ele havia conseguido um bom espaço para respirar agora. No entanto, ele não estava prestes a se tornar descuidado. A missão não havia acabado. Claque, 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 claque. O chão tremeu. Jinwoo se virou. Outros cavaleiros já o cercavam. Devem haver mais magos controlando-os ao redor. Os cavaleiros se aglomeravam atrás de Jinwoo. O braço direito do caçador havia se transformado em um borrão. Slash. O mar de cavaleiros à sua frente foi todo cortado em uma linha reta. Jinwoo ficou chocado apesar de tudo. Uau! O investimento de 2.800.000 de ouro valeu a pena. A lâmina da Nightcrawler cortou as armaduras dos cavaleiros como papel. Não era apenas por causa da borda serrilhada. Como ajuste de seu nome, uma magia poderosa para cortar os cavaleiros estava encantando a arma. As armas da loja são tão boas assim? Isso era um pouco diferente da lógica padrão dos videogames que ele conhecia. Em um videogame normal, eles eram apenas algum preenchimento para usar quando não se conseguia encontrar uma boa na natureza. Se é assim, eu realmente não posso ficar para baixo em ouro. No mínimo, é muito melhor do que as armas de uso de caçador do mundo real. Ao mesmo tempo,
Jinwoo pensou quanto dinheiro poderia ganhar se vendesse os itens da loja do sistema no mundo real. Ao contrário dos consumíveis, o equipamento da loja do sistema não tinha uma restrição de não comercializável. Oh merda, foco! Foco! Este não era o momento para se distrair. Os cavaleiros continuavam a atacar sem parar. Slash! Slash! Jinwoo se esquivou aqui e ali e continuou a derrotar os cavaleiros. No entanto, não vai acabar se eu continuar assim. No momento em que ele se concentrou em uma direção e pegou vários cavaleiros, um grupo maior apareceu de uma direção diferente e o atacou. Slash! Outro cavaleiro perdeu a cabeça. Eu tenho que encontrar os magos. Jinwoo usou o corpo do cavaleiro sem cabeça como plataforma. Usando seus ombros, Jinwoo saltou no ar novamente. Stealth. Soou. Sua figura começou a desvanecer-se. Claro, isso não é para se esconder por qualquer motivo. O que ele queria? Um mago usou a YEOF Detection. Fechar colchete. Um mago usou a YEOF Detection. Fechar colchete. Um mago usou a YEOF Detection. Fechar colchete. Ring, ring, ring. Os alarmes de advertência do sistema perfuraram seus ouvidos. Jinwoo continuou saltando de cavaleiro a cavaleiro e memorizou a localização das marcas em forma de olho. Existem 5 magos. Ele foi para o mais próximo primeiro. Ponto de exclamação. Quando Jinwoo se virou para encará-lo, o mago entrou em pânico e reuniu seus cavaleiros, mas já era tarde demais. A presa envenenada de casaca voou da mão esquerda de Jinwoo e atingiu a testa do mago. Crack! Você aprendeu da Gertrude, LV1? Você derrotou um mago. Fechar colchete. Colapsa. Mais 100 cavaleiros caíram sem vida no chão. 4 restando. Acostumado com a manobra, Jinwoo usou as cabeças e ombros do exército novamente para se mover. Enquanto se movia, Jinwoo olhou rapidamente para a presa envenenada de casaca que ele não tinha retomado. Ele decidiu testar sua nova habilidade. Mãos do governante. Jinwoo estendeu a mão em direção ao punhal no chão. Como se puxado por um imã, o punhal atravessou o ar em direção à sua mão. Sim. Jinwoo agarrou o punhal. Ele não precisaria mais estar ineficientemente chamando novamente a adaga em sua mão agora. Enquanto isso, ele havia chegado na frente do próximo mago. Ponto de exclamação. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Jinwoo desceu a adaga em diagonal pelo seu corpo. Você derrotou um mago. Fechar colchete. Mais cavaleiros caíram. Havia menos da metade deles restantes. Jinwoo estava certo da vitória, seus olhos se abriram em antecipação. Mais 3. Como se sentisse o perigo, os magos remanescentes se acumularam no mesmo lugar. Seguindo-os estava o exército dos cavaleiros. Quando todos os cavaleiros se reuniram em um ponto, os magos lançaram outro feitiço. Suas estranhas vozes ecoaram pela sala e sua magia foi completada. Crack, crack. A massa de cavaleiros que guardava os magos começou a desmoronar como se fossem colocados em uma prensa hidráulica. Logo, um gigante golem de metal foi formado de seus corpos e olhou para Jinwoo. Uou! Porra, isso foi legal. Com a forte pressão que isso causou, Jinwoo fez uma breve pausa e elogiou a magia. Mas não havia nada para se ter medo. Depois das várias vezes que ele enfrentou a morte, ele foi preenchido com ansiedade ao invés de nervosismo. Bum, bum, bum. Os passos do golem balançaram o chão. Isso parecia muito perigoso. WOOSH. Jinwoo abaixou o corpo para evitar o gingado de seu punho gigantesco. Crash. O pilar atrás de Jinwoo foi levemente atingido pelo punho, mas o poder destrutivo do ataque resultou na estrutura sendo parcialmente obliterada. Ok, isso é bastante assustador. Jinwoo sorriu amplamente. Se ele não tivesse descoberto a verdade, teria entrado em pânico com a ideia de derrubar essa coisa, mas não se preocupou. Gooo. O golem uniu as mãos e estava prestes a derrubá-lo no chão. Em vez de correr para trás, Jinwoo usou o sprint e avançou. Slide.
Em um piscar de olhos, Jinwoo passou entre as pernas do golem e apareceu na frente dos 3 magos. Ponto de exclamação. Apóstrofo. Ponto de exclamação. Apóstrofo. Os ombros dos magos levantaram-se de surpresa. Checkmate. Eles dizem que há força em ficar juntos. Mas não desta vez. Ambas as adagas brilharam nas mãos de Jinwoo. Você derrotou um mago. Fechar colchete. Você derrotou um mago. Fechar colchete. Você derrotou um mago. Fechar colchete. Os 3 magos desapareceram em uma nuvem de fumaça negra em uníssono. O golem que finalmente se virou para atacar Jinwoo se desfez. As armaduras dos cavaleiros que faziam a composição de seu corpo se espalharam pelo chão. No entanto, Jinwoo não relaxou. Acabou? Ou alguma outra coisa está vindo? Ele manteve sua postura de luta e o som eletrônico do sistema soou. Ring. Jinwoo engoliu em antecipação. Ao contrário de seus pensamentos, o sistema anunciou o fim da missão. Você está derrotado todos os monstros da sala de testes. Fechar colchete. A missão de avanço de classe terminará agora. Fechar colchete. Sua classe será decidida em seguida. Fechar colchete. Dependendo dos pontos de avanço obtidos, você pode avançar para uma classe superior. Fechar colchete. Finalmente. Jinwoo soltou um suspiro de alívio. Uau! Foi uma luta difícil. Se ele ficasse com a ideia de usar a pedra de retorno instantâneo até o final, ele não teria encontrado o segredo para a luta. Eu provavelmente não teria me concentrado na quest. Por má sorte, ou talvez boa sorte, ele perdeu a pedra e pôde se concentrar na batalha em questão. O resultado foi um grande sucesso. Agora era a hora de colher as recompensas. Jinwoo moveu seu olhar para o cronômetro. 4 horas, 29 minutos e 16 segundos. O cronômetro tinha parado. Ele conseguiu durar quase 4 horas e meia. Não só isso, em uma missão onde ele só tinha que suportar, ele realmente acabou matando todos os monstros e terminou a missão em si. Pensando em quantos pontos ele ganharia, e o que ele faria com esses pontos, o coração de Jinwoo começou a disparar. As ações do jogador irão ser analisadas para determinar a classe apropriada. Fechar colchete. Tudo bem para mim. Se o sistema usou suas ações até agora para determinar sua classe, havia pouca chance de ele receber algo que não se encaixava em seu estilo de luta. Era uma notícia acolhedora. A presença do Deus da Morte segue para onde o jogador for. Fechar colchete. A estrada é pavimentada com cadáveres, e o cheiro de sangue segue em seu rastro. Fechar colchete. Ponto. Jinwoo sentiu que era um pouco demais, mas quando ele pensou sobre isso, ele não podia discordar. Bem, era tudo para subir de nível. Sempre que ele entrava em dungeon instantânea, ele abatia os monstros que reapareciam até que ele não mais conseguia subir de nível. Em uma masmorra normal, ele vasculhava todos os cantos até a última besta mágica para matá-la. E não que ele tenha instigado isso, mas também havia matado alguns caçadores. Deus da morte, cadáveres, cheiro de sangue. Não importa como você analisa isso. Como ele havia esperado, parecia que sua classe iria ser a de assassino. O jogador anseia por um grande poder, mas sem depender de nenhum camarada, ele constrói seu caminho com sua própria força. Fechar colchete. Jinwoo assentiu enquanto ouvia. Ele concordou com a análise do sistema sobre ele. Desde o começo, nunca tive ninguém em quem confiar. Ainda assim, Jinwoo não sabia por que o sistema estava analisando profundamente sua personalidade. O sistema continuou. Seu desejo por grande poder é forte o suficiente para invocar os espíritos que vagam pelo Vale da Morte. Fechar colchete. Através do exército dos mortos que quer seguir todos os seus mandamentos, você quer construir seu próprio caminho sem a ajuda de ninguém. Fechar colchete. Exército dos mortos. Foi aí que Jinwoo percebeu que algo estava errado. Espere. Antes que ele pudesse protestar, o sistema usou o som calmo que sempre usava para transmitir os resultados. Sua classe será o necromante. Fechar colchete. Ponto. O quê?